através da mensagem. Deus te louvado nesta noite. Amém? Glorificado ao nosso Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Deus, eu quero apresentar a tua serva, Deus, que vai nos trazer a mensagem nesta noite, Deus, a mensagem de cura, a mensagem de libertação, Deus, que o ensinamento nesta noite venha, Deus, estar dentro dos nossos corações, Deus, nos transformando, Deus, e nos abençoando, para que tua palavra nesta noite, para lavar e ela produza nesta noite, Pai, transformação. Nós te pedimos e agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Só da igreja na paz do Senhor. Amém. Que a palavra produza transformação, né? Disse o pastor. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Efésios, epístola, né? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir, aliás, do verso 17. Hoje é culto de ensino e a gente costuma trazer bastante verso bíblico, e hoje nós vamos falar sobre o tema visão espiritual. Amém? Glória a Deus. Efésios 1, do 17, a partir do 17. Quem achou diz amém? Amém. Amém. Que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação na força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui à igreja de Éfeso, aos Efésios. Ele está falando sobre termos discernimento. E o que é discernimento, irmãos? É compreensão do mundo espiritual. Será que nós temos essa compreensão do mundo espiritual? Será que nós estamos buscando esse discernimento do mundo espiritual? Será que nós estamos buscando a visão espiritual das coisas? Porque se a gente não for espiritual, irmãos, nós não vamos vencer este mundo. A fé que é o dom de Deus, a Bíblia diz que ela não vem de nós, ela é um dom que Deus nos dá. Então, se é um dom de Deus, nós entendemos que vem de Deus, vem do Espírito, então é espiritual. Então você precisa ter uma visão. Aleluia. Tudo parte da visão. Que visão você tem? Que foco você tem? Qual é a tua visão para a tua vida, para a tua história, para os teus projetos, a tua vocação? Paulo está falando aqui de vocação. Então, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, nós precisamos receber o espírito de sabedoria e de revelação. Sabe por quê? Porque senão nós somos enganados pelo espírito do engano. Existe o espírito da verdade e também existe o espírito do erro. Porque o que a Bíblia diz acerca disso? Os homens estão pecando. Paulo ainda vai dar o exemplo de homem com homem. E lá em Romanos 1, Paulo vai dizer: Deus os entregou ao espírito do erro. Deus os entregou à consciência da sua carne, às suas paixões. Deus os entregou. Mas não é assim conosco.
conosco, igreja. Porque nós estamos sendo iluminados, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Olha só, os olhos do vosso entendimento não são os olhos carnais, mas os olhos do entendimento espiritual, a revelação divina, a revelação de Deus que vem na tua mente, que vem no teu entendimento e ilumina os seus olhos para que você possa compreender as coisas espirituais. Nós precisamos compreender, igreja. E quando eu sou iluminado, eu descubro a minha vocação, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quem é espiritual discerne as riquezas da glória e a sua vocação. Quem é espiritual discerne a herança, a tua herança, a herança dos santos. O que está escrito na palavra de Deus? Se não me engano é Isaías, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá está escrito, Deus, Ele peleja por nós. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás, porque essa é a herança dos santos. Então, quem tem discernimento, visão espiritual, não se intimida, aleluia. Não é intimidado na guerra, não é intimidado na peleja, porque sabe que toda ferramenta, há uma ferramenta preparada, há uma arma forjada. E o que significa? Que o adversário da nossa alma, irmãos, nós temos um adversário, mas ele não é maior do que o nosso Deus, e ele não pode nos destruir, porque Deus nos guarda, Deus nos livra. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que te guarda não dorme, ele nem cochila, nem tosqueneja, aleluia, ele nem pisca. Aleluia. Mas quantas pessoas estão se submetem às suas guerras, se intimidam nas guerras e acabam sendo levadas pelo espírito do engano. Que a nossa guerra é espiritual. O diabo, ele trabalha na mente, só que ele também nos estuda, ele nos observa. Quando ele está falando nenhuma arma forjada ou ferramenta preparada, arma forjada, então ele vai forjar a arma primeiro, ele vai preparar a ferramenta, ele vai estudar, ele vai avaliar as fraquezas, os pontos fortes, os pontos fracos, para tentar nos destruir. Mas o que a Bíblia diz, irmãos, e nós lemos aqui? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. E a Bíblia diz aqui no 19 que e qual a sobre-excelente, ou seja, a suprema grandeza do seu poder está sobre nós. Aleluia. Pode ver, irmãos. Eu dou muito exemplo do pastor Paulo nas minhas pregações, porque é o exemplo é a referência que eu tenho. E quem conhece o pastor Paulo sabe, é um homem espiritual. E quantas ferramentas preparadas ou armas forjadas o diabo já preparou para destruir o ministério, o casamento, a vida pessoal, as finanças. Não pensa vocês que a gente não passa a luta, não, vocês sabem que a gente passa, quem é mais de perto sabe. Mas o que acontece com ele? Vou dar um exemplo dele porque eu tenho ele como a minha referência. Ele sabe qual é a sua vocação. Ele sabe qual é a sua herança, porque a Bíblia diz
tu a condenarás, pois essa é a herança dos santos. Que herança é essa? A autoridade na palavra. Que herança é essa? Visão espiritual. Que herança é essa? Discernimento espiritual. Que herança é essa? É compreensão das coisas espirituais. Compreensão de quem você é diante de Deus. O seu poder está sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E como que nós vemos a operação dessa força? A força do seu poder, olha só. A força do seu poder. Que palavra forte. Quando Jesus Cristo se manifestou ressuscitando dentre os mortos. O que Jesus venceu aqui quando ele ressuscita? A morte. Olha só, irmãos. Olha o poder que está sobre nós. O poder da ressurreição. O poder de trazer aquele que estava morto à vida. E como que qual que é a ferramenta que eu uso para manifestar esse poder? É a palavra. Porque Jesus falou, a minha palavra é espírito e vida. Se o inimigo vem com ferramenta preparada, se ele vem com arma forjada, eu vou com a palavra. Não foi isso que Davi falou para Golias? Tu vês com a espada, pecador. Olha só a arma forjada de Golias. Olha só a ferramenta preparada do filisteu para destruir o povo de Israel. Mas o que Davi falou? Eu vou em nome do Senhor. Eu vou com a palavra. Então nós entendemos que a palavra é Jesus, o verbo vivo. Aleluia. Ele é o verbo vivo. A palavra se fez carne e habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade, cheio de competência. É isso que Deus quer fazer nesta noite, irmãos. Eu estou aqui toda arrepiada. A presença de Deus é forte neste lugar. Desde a hora dos louvores eu já estava sentindo a unção, a graça. Deus quer te encher de competência. Aleluia. Deus quer te encher de competência. Não é a competência da tua inteligência, não é a competência das tuas habilidades, não é a competência dos teus recursos, é a competência, irmãos, que vem do espiritual, daquilo que é espírito e vida. É a competência que é gerada pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, que a fé vem por ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé te dá essa competência. Aleluia. Qual foi a competência que Jesus recebeu do Pai? Ele ressuscitou dentre os mortos e ele foi colocado à direita nos céus. Glória a Deus. E não só à direita nos céus, mas também acima de todo principado. O governo, o domínio está sobre ele. Então, se o governo, o domínio está sobre ele, e eu sou cordeira com ele, eu sou cordeiro com Cristo, eu sou participante da tua graça, eu sou participante da tua glória. Então, por que eu vou temer? Se a mesma autoridade que estava sobre Jesus, a Bíblia diz que ele derramou sobre os discípulos, e ele declarou, aleluia, ele disse, olha, eu derramo sobre vocês o meu espírito, e vocês vão receber esse espírito de sabedoria, de discernimento, de competência para expulsar demônios, para curar enfermos, aleluia, para fazer milagres, prodígios e maravilhas ainda maiores do que ele já fez na terra. Mas para isso você precisa ter a visão espiritual. A visão terrena é limitada. A visão carnal é limitada. Ele está acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro.
ouro e sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E nós somos o corpo. Irmão, se a igreja se unir, fica pequeno para o inferno. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele não dispensa ninguém. Quando você olha para o teu corpo, você consegue dispensar alguma coisa dele? Tem alguma coisa no teu corpo que você fala, isso não presta, isso não serve. Quando cai um fio de cabelo, nós que somos mulheres, nós também já dá um desespero, eu vou ficar careca, estou ficando calva. Um fio, a gente tem que tomar banho em mim. Você olha para o ralo, tá aquela montoeira de fio. Você fala, você já sente falta daquilo. E é fio de cabelo, é fio. Já faz falta. Nada no seu corpo é digno de ser dispensado, nada. Nem uma unha, nem um dedo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então Jesus, ele quer usar o corpo, que é a igreja. E o corpo não anda sem o cabeça, e o cabeça não anda sem o corpo. Nós estamos ligados a Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo para vencer principado e potestade, para receber esse espírito aqui, de sabedoria e de revelação, para viver espiritualmente, não para andar na carne, mas para andar no espírito, porque a Bíblia diz, irmãos, que quando nós estamos no espírito, nenhuma condenação há para nós, nenhuma acusação há. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Nós precisamos ter visão espiritual, irmãos. Nós sabemos que Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 2, abre a sua Bíblia. Se não trouxe Bíblia, pega aí o aplicativo do celular. Aqui você pode usar o aplicativo também, não tem problema. Daniel 2,19. Está escrito assim: olha aqui o que é visão espiritual, o que é visão divina. Olha o que este homem recebeu da parte de Deus. A mesma coisa que nós lemos lá em Efésios. Daniel 2,19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu e falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele renova os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. No 22 ele diz: ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha que tremendo. Aqui Deus dá a interpretação do sonho do rei para Daniel. Mas ele lança a glória para Deus. Ele reconhece que aquele dom foi de Deus. Ele reconhece, irmãos, que Deus estava no controle daquela situação. Que no momento em que Daniel revelasse o sonho do rei, a justiça seria feita. Porque já havia uma arma preparada contra Daniel, uma arma forjada. O diabo já estava estudando Daniel para forjar a sua arma, para preparar a sua ferramenta. E nós conhecemos a história. Ele foi lançado na cova dos leões para tentar calar, mas ele sabia qual era a tua vocação. Ele sabia o Deus que ele servia, o Deus de Jerusalém pelo qual ele orava. Esse Deus tremendo, igreja, que nós precisamos nos aproximar cada vez mais.
Glória a Jesus. Aleluia. No livro de Naum, vê se você encontra aí Naum capítulo 1. Glória a Jesus, aleluia. Também tem que procurar porque é. Quem achou? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Naum capítulo 1. Olha só o que diz aqui o profeta Naum. Ele diz assim: o peso de Nínive, ou a sentença de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Olha o poder de Deus de novo. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele é poderoso. Ele é grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. Ele é misericordioso, é tardio em irar-se, sim, porém ele é grande em poder. A cidade de Nínive estava em pecado. E a Bíblia diz que o pecado já havia subido às narinas de Deus e eles não se arrependiam. Então Deus lançou essa sentença sobre a cidade. E Ele começa a revelar o seu poder. Porque toda arma forjada contra nós ou contra o próprio Deus não prosperará. Ele é maior. Glória a Deus. Deus é maior, igreja. Deus é ilimitado, Ele é tremendo, Ele é grande em força e poder. Então Ele tem força e tem poder, Ele tem os dois. Não só um ou só outro. Então ninguém pode ir contra esse Deus. Por isso eu preciso pedir o que é a visão espiritual. Esses dois profetas, o Daniel e o Naum, tiveram visão espiritual para interceder pelo povo, para fazer aquilo que Deus havia ordenado, para trazer a vontade de Deus sobre a terra. E nós precisamos buscar essa visão espiritual. E o que a palavra me revela? Que Deus é grande em poder e força. É isso que a palavra está nos revelando nesta noite. E porque Ele é grande em poder e força, Ele é totalmente capaz, irmãos, de nos capacitar. Deus quer capacitar os seus filhos, Deus quer capacitar a igreja a vencer as guerras espirituais, as lutas espirituais. Mas para isso nós precisamos ter visão espiritual, porque o espírito do engano existe e ele trabalha. Abra sua Bíblia aqui em Lamentações. Vem depois de Jeremias. E voltar para trás. Lamentações 2. Glória a Jesus, aleluia. Ele diz assim: os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade para impedirem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Os falsos profetas daquele tempo na Babilônia se levantaram falsos profetas. Olha como que o diabo é astuto. E eles estavam profetizando e falando de segurança e de sossego. Enquanto o profeta Jeremias estava dizendo que não haveria paz naquele tempo, enquanto o povo não se arrependesse, para que Deus os livrasse do cativeiro.
que ele é tardio em irar-se, porém ele é grande em poder. Aleluia. E ele não tem o culpado por inocente. Deus é justo. Aleluia. Quando nós falamos que Deus é bom no sentido de ser justo. Aleluia. Então nós vemos aqui, irmãos, que desde a antiguidade já existiu o espírito do engano. Desde a antiguidade, os falsos profetas, como até no dia de hoje, os falsos pregadores, já haviam se levantado para trazer uma falsa segurança, uma falsa paz. Mas o Senhor, Ele quer abrir a tua visão espiritual. Ele quer abrir a visão espiritual da igreja. O Senhor, Ele quer que a igreja seja cheia de competência, mas que tenha competência, precisa ter um posicionamento. Jeremias se posicionou. Quantos homens eram contra ele? A Bíblia diz que ele foi amarrado num tronco e ali ele foi açoitado. A Bíblia diz que ele foi lançado numa cisterna. Várias situações esse profeta passou, mas ele não deixou de falar a verdade, porque ele tinha visão espiritual. Ele sabia quem era o Deus que ele servia, que ele estava representando. Quem que nós representamos, igreja? Jesus. Aquele que recebeu o Espírito da ressurreição. Aquele que venceu a morte. Nem a morte pôde paralisar Jesus. Você representa Cristo. Nós somos cristãos. Representamos Cristo. Então nós entendemos que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu não preciso ficar indo atrás de revelação. Eu não preciso ficar indo atrás de A, de B e de C. Se eu já tenho a revelação na minha mão. Eu já tenho a revelação na palma da minha mão. Eu já tenho a revelação debaixo do meu nariz. É a palavra de Deus. Ela é a própria revelação da vontade de Deus, do Espírito de Deus, do plano de Deus para a tua vida. Deus, Ele não quer que você fique atrás disso. Ele quer que você tenha intimidade. Aleluia. O espírito do engano, irmãos, ele sempre vai apontar para a vaidade e para a cobiça. O espírito do engano, ele sempre vai apontar para as obras da carne. Ele nunca vai mostrar a visão espiritual. O espírito do engano, ele nunca vai pregar: arrependei-vos e crede no Evangelho. O espírito do engano sempre vai apontar para aquilo que agrada a carne. E Deus, Ele combate, irmãos, de frente contra o espírito do engano. Porque o espírito do engano traz heresias para a igreja, traz engano, leva as pessoas a viver um evangelho que é outro evangelho, que se chama anátema, que significa maldito ou amaldiçoado. O espírito do engano, ele leva a pessoa não a receber as bênçãos de Deus, mas sim as maldições das suas próprias consequências. Então, quando você vê algo que fala sobre vaidade, sobre cobiça, sobre obra da carne, que não tem a visão espiritual, Deus quer abrir a tua visão espiritual. Deus quer te dar discernimento nesta noite. Deus, Ele quer te dar compreensão de quem Ele é realmente. Aleluia. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Ezequiel 13. Glória a Jesus, aleluia. Ezequiel 13, a partir do verso 6. Olha o que diz aqui. Deus é maravilhoso, igreja.
Ezequiel 13, versos 6 e 7, que diz assim: viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivestes visão de vaidade, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Ezequiel está levantando uma profecia contra os falsos profetas. E hoje a gente pode chamar eles de falsos pregadores, porque segundo Jesus, profeta existiu até João Batista. Aleluia. Profecia contra os falsos profetas. Eles profetizavam adivinhação mentirosa e vaidade. É diferente no dia de hoje? Nós temos visto isso? É uma realidade no dia de hoje. E essas igrejas, vamos dizer, esses locais que profetizam adivinhação mentirosa e vaidade estão lotados de gente. Olha quantas pessoas sem discernimento espiritual, sem compreensão espiritual. Por quê? Porque não se alimenta da palavra, porque não busca na palavra, porque não está sendo iluminado por Cristo. E Cristo é a palavra, aleluia. Ela que te ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O engano é o mesmo que escuridão, é o mesmo que trevas. É por isso que Daniel está falando que ele conhece quem está em trevas e com ele mora a luz. Por isso que Daniel fala, quando ele recebe a revelação, porque ele tinha o espírito da revelação e ele tinha o espírito da sabedoria. E coisa boa é, irmãos, você ter o espírito da sabedoria e o espírito da revelação. Como você é poderoso na terra. Você se torna muito poderoso na terra quando você tem o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Quem se lembra de José, quando ele foi poderoso, aleluia. E isso não significa que você não vai passar por luta, por provações, que você não vai ser perseguido, que você não vai passar pela porta estreita. Não, mas significa que você é poderoso em toda e qualquer circunstância. Você não se abate, você não se abala, você não se prostra à situação, mas você se levanta e dá a volta por cima, você se ergue, porque você tem um espírito de sabedoria e de revelação. Então você se torna alguém poderoso no mundo espiritual. Você quer vencer, você quer prosperar, você quer ver a tua vida mudar, você quer ver Deus mudar a tua história. Busque esse espírito, busque a visão espiritual, aleluia, para que ninguém te engane, porque a Bíblia diz que os espirituais discernem todas as coisas e de ninguém é discernido, aleluia, glória a Deus. Salmo 119, 18 diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Glória a Deus. Olha só que forte isso. A lei e os mandamentos. A lei, ela é incapaz de salvar, nós sabemos. A lei é como um termômetro. Mede a febre, mas não pode tirar a febre. Pode medir, mas não arranca. Precisa tomar o remédio. O remédio é Cristo. A lei é o termômetro. Então, quando os meus olhos são abertos, eu vejo as maravilhas da tua lei. Ou seja, eu vejo a forma como Ele está me medindo. E eu consigo ver essa medição. E eu consigo me autoavaliar e ver naquilo que eu estou errando e naquilo que eu estou acertando diante de Deus. Aleluia, Jesus. Existe a visão espiritual, irmãos, e existe a cegueira espiritual. De que lado você está? Como você se encontra hoje? Com uma visão espiritual ampla, focada, aberta, ou cego espiritualmente?
Nós sabemos que lá no livro do Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 6, Eva se atentou à visão terrena e não à lei de Deus. Ela passou pela tentação, e a tentação foi a origem do pecado. A origem do pecado. O diabo sempre vai trabalhar nessa área, nas nossas vidas, sempre. Tentação, origem do pecado. A Bíblia diz que ele ouviu o tentador. Notem que o diabo não tirou a Eva do jardim. Ele deu uma ideia para ela. Ela tinha a árvore da vida, que representa Jesus. A árvore da vida que está no jardim representa Jesus. É com ele que nós vamos nos encontrar lá naquele grande dia, segundo o livro do Apocalipse. Aleluia. Mas ela olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, a visão terrena. Ela ficou cega espiritual. O que o salmista diz? Abre os meus olhos. Ou seja, se ele está falando abre os meus olhos, significa que os olhos estão fechados. E não são os olhos terrenos, não são os olhos carnais, são os olhos espirituais. Peça para ele, abre os meus olhos, Senhor. Os olhos espirituais dela se fecharam para a árvore da vida e se abriram para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual que era, o que a lei dizia? Se você comer, certamente morrerá. Eva comeu, mordeu o fruto, deu para Adão, mordeu o fruto, ele comeu, seu marido comeu. Adão morreu? Naquele momento? Não. Eva morreu? Não. Fisicamente não, mas morreu espiritualmente. Quebrou a conexão. O pecado entrou, a origem do pecado foi a tentação. E o diabo trabalha nisso, irmãos, ele nos tenta. E quando eu falo de tentação, eu não estou falando de moralidade sexual, eu não estou falando de pornografia, eu não estou falando de corrupção somente. Ele te tenta você ficar na tua cama, ele te tenta você não orar, ele te tenta você não ler a Bíblia, ele te tenta a você procrastinar aquilo que Deus já falou com você que é para você fazer. Tentação não é só essas coisas carnais. Tentação vai muito além do carnal. Tentação fala de roubar o tempo. Vocês acham que o diabo, ele olhou para Eva e já chegou nela na primeira instância? Ele já estava ali, observando naquele jardim. Ele estava ali sondando o terreno. É igual o leão quando vai pegar a presa, irmãos. Primeiro ele sonda o terreno. Primeiro ele vai estudar a rotina daquela presa alguns dias antes. Ele vai ver a mais vulnerável, a mais fácil, para ele ter menos trabalho. O mundo espiritual existe, irmãos, ele é real. E nós precisamos sair do terreno, do carnal e entrar nessa dimensão espiritual. Porque Deus quer revelar coisas grandes. Deus quer te fazer poderoso na terra. Deus quer fazer os teus filhos poderosos na terra. Deus quer fazer a tua descendência poderosa na terra. Quando eu falo de poder, não é o poder que a terra, o recurso da terra. Eu falo do poder que vem de Deus, da grandeza, da suprema grandeza e da força do seu poder. Aleluia. Josué 7:21. Abra aí no livro de Josué. Culto bíblico, a gente passeia na Bíblia, irmãos. Vamos acostumar, amém? Glória a Deus. Olha aqui. O espírito do engano vai trazer uma atitude de vaidade, uma atitude de cobiça, como eu já falei para vocês. Em Josué capítulo 7, no verso 20 e 21, diz assim: E respondeu Acã a Josué:
e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Ele está declarando. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, capa da onde, igreja? Babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma punha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Esse aqui foi o pecado de Acã. Quem foi Acã? Um dos príncipes de Israel, da tribo de Judá. Então eles lutaram contra o exército da Babilônia, um grande exército. Deus deu vitória, mas Deus falou: não quero que vocês se contaminem com nada da Babilônia. E Babilônia representa o mundo. Só que o que aconteceu com Acã? Entrou no espírito do engano. E o que ele pensou na mente dele? Talvez se eu pegar uma capa, uma bela capa da Babilônia, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, isso aqui não é nada. Talvez Deus nem veja, talvez Deus nem se importe. Porque essa é a mentira do diabo. Não foi isso que ele falou para Eva? Ele falou o que para você? Você vai morrer? Nada, vai nada. Você vai ficar parecendo com ele, você vai ser igual a ele, conhecer o bem e o mal. Não é assim? Então entrou o que? A cobiça, a vaidade, o espírito do engano, que cegou ele espiritualmente. Ele não conseguiu abrir os olhos para ver as maravilhas da lei do Senhor, as maravilhas do Senhor. Ele só olhou para as coisas da terra. Sabe o que aconteceu com ele? Antigamente era o tempo da lei. Dente por dente, olho por olho, dente por dente. Vamos ler mais à frente, no 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram eles para o vale de Acor. Pegou tudo que ele tinha, não era só ele, tudo que ele possuía. E disse Josué: por que nos perturbaste? Por quê? Quando alguém pecava, um dos príncipes de Israel pecava, uma tribo, a consequência vinha para todos, para toda aquela nação, para toda a tribo. Deus havia dado vitória, eles tinham vencido o exército inimigo. Deus deu vitória. Para que cobiçar as coisas do inimigo, se Deus pode dar muito mais além? Por que nos perturbaste? E aí ele fala: o Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. Olha só, olha a consequência. Porque o apedrejamento vem, igreja. Vem. Nós não podemos, nós temos que vigiar as nossas vidas. Nós temos que ser prudentes. O que a Bíblia diz? Sede simples como a pomba. O que Deus está falando? O que Jesus falou? Que nós temos que ter um coração como um coração de criança, puro. Os limpos de coração verão a Deus. Olha aí, a visão espiritual. Os limpos de coração verão a Deus. Eu tenho, no meu coração, eu tenho que ser simples. No meu coração, eu tenho que ser humilde. No meu coração, eu tenho que ser puro, limpo, como uma criança. Mas no meu caráter, eu tenho que ser prudente, como a serpente, astuto como a serpente. Ou seja, o coração é de criança, mas a mentalidade, irmãos, é de uma serpente, é de alguém prudente, é de alguém vigilante, é de alguém astuto. Aleluia. Então, quando a minha mente é prudente, como a serpente, eu não sou levado pelo desejo do coração. Então eu transformo o meu coração através da minha mente. Olha o que aconteceu com Acã.
Ele poderia ter evitado isso? Poderia. Mas ele foi tentado. E o espírito do engano, com certeza, uma voz veio no ouvido dele. A Bíblia não diz, mas a gente sabe que é assim. A gente sabe que vai errar, a gente sabe que está cometendo um erro, a gente sabe que é errado, mas a gente vai lá e erra. Aí vem aquele desejo, aquela tentação. E a gente fica naquele meio termo, sabe? Eu vou, não vou. Ah, mas isso aqui é tão pouco, Deus não vai ver. Deus não vai perceber. Deus não vai me punir por isso. Aleluia. Mas e o limpo de coração? Como que vai ver a Deus? Como nós veremos a Deus? Então aqui nós vemos o exemplo do espírito do engano. 2 exemplos. Eva no jardim do Éden e Acã, quando cobiçou os despojos da Babilônia. Isaías 59:10 diz assim: como cego caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite, e entre os fortes somos como mortos. Entre os fortes somos como mortos. Deus não chamou uma igreja morta, aleluia, espiritualmente, porque nós servimos o Deus vivo, aleluia, aquele que vive e reina para sempre. Então Deus quer te vivificar no Espírito. Ele quer abrir a tua visão espiritual para que você entenda que você pode até errar aqui agora, mas você precisa calcular as consequências. Você precisa compreender. Tem pessoas que estão cegas, cego espiritual. Tem uma venda nos olhos, tem escamas nos olhos, não consegue ver, não consegue calcular, não tem compreensão da lei de Deus, não tem compreensão da santidade de Deus, não tem compreensão de quem é Deus. Precisa nascer de novo. E nascer de novo implica em arrepender-se. Glória a Deus. E aqui para encerrar, irmãos, 5 passos de como enxergar o mundo espiritual. 5 passos para você mudar a tua vida, a tua história, para você ser poderoso e vencedor na terra. Aleluia. Primeiro, ore. Ore. A oração é primordial. Vamos ler o 2º livro dos Reis. Vou te dar um exemplo aqui. 2 Reis 6, 16. Olha só o que está escrito, 16 e 17. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O rei da Síria estava fazendo guerra contra Israel, contra Eliseu. Ele estava coado e ele tinha o seu moço Eliseu foi discípulo de Elias, e Eliseu já tinha um discípulo ao teu lado, um aprendiz, alguém que andava junto. E ele disse: olha só, não temas, porque ele já estava tendo a visão espiritual. Ele viu. E quem tem visão espiritual não tem medo de nada. Quem sabe que Deus é contigo, maior que está conosco do que aqueles que estão com eles. Eu vou repetir: maior é aquele que está conosco do que aquele que estão com eles. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia. Olha que
visão era espiritual. Ele não tinha aquele exército, mas Deus preparou, abriu os olhos de Eliseu e falou: olha, eu estou contigo, a comissão do céu desceu na terra para pelejar contigo, Israel. Aleluia. E nós somos esse Israel de Deus. E ele orou. Como que eu enxergo o mundo espiritual? Oração. É a primeira coisa. Ele orou a Deus. Ele orou a Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu no monte. Estava cheio de cavalos e carros de fogo. A oração abre a visão espiritual. Então, se você não está tendo visão espiritual, se a tua visão está limitada, falta oração. Ore. Ore, ore. Segunda coisa, ore para Deus. Não foi isso que Eliseu fez? Ele orou ao Senhor, ele orou para Deus. Salmo 34, 5. Glória a Jesus. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda é o mundo espiritual. Aprova o Senhor que você sai daqui desejoso nesta noite. Salmo 34, 5, que diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Busque ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Temos que olhar para Deus, igreja. Porque quando nós olhamos para Ele, nós somos iluminados. E toda a confusão cai por terra. E toda a confusão bate em retirada. Eu oro para Deus, eu persevero. Quer ter visão espiritual? Quer ser espiritual? Quer enxergar o mundo espiritual? Persevere e seja preparado pelas aflições. As aflições te preparam, porque nós estamos em combate. Paulo fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É o combate da vida. Aleluia. Jó, ele perseverou e ele foi preparado por meio das aflições. Porque ele falou assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha como abriu a visão. Ele viu Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Eu seguia uma tradição, eu seguia algo que eu aprendi, mas agora os meus olhos te veem. E sabe o que ele fala? Eu me abomino no pó e na cinza. Eu me humilho diante de ti. E agora eu sei, ele fala. Agora eu estou convicto. Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Eu sei, agora eu sei que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem tem visão espiritual conhece a Deus. Não de ouvir falar, mas de ver Ele, de andar com Ele, de sentir Ele, de conhecê-lo, de prosseguir em conhecê-lo, de ter o discernimento e a compreensão. Eu sei que tudo podes. Olha aí a força do poder de Deus. Mantenha o coração puro. O coração corrompe, igreja. Acã era um príncipe de Israel, ele era um homem bom, ele era da tribo de Judá, um excelente guerreiro. Mas o coração se corrompeu. Por causa de 6 ciclos de prata, por causa de uma capa babilônica, por causa de algumas moedas de ouro. Não vale a pena, igreja. Aleluia. Mantenha o coração puro.
Mateus 5:8 diz: os limpos de coração, os puros de coração verão a Deus. E por fim, eu falei que eram 5 coisas: ore para Deus, persevere e seja preparado pelas aflições, mantenha o coração puro e ouça a palavra. Fique junto de Jesus. Lucas 24, para encerrar. Coloque em prática o que está sendo pregado, igreja. Lucas 24, 31, 32, que diz assim: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Os discípulos do caminho de Emaús, a princípio não reconheceram Jesus, não sabiam que era ele, estavam cegos. Mas os seus olhos se abriram. Quando Jesus, tomando o pão, abençoou e partiu o pão, eles reconheceram naquela atitude. Os olhos se abriram. Eles o conheceram, mas Jesus desapareceu deles. Só que enquanto eles caminhavam naquele caminho, Jesus lhes apresentava as Escrituras. E o coração ardia por causa da palavra. Então, eu tenho que ouvir a palavra. Eu tenho que estar atento à palavra. Eu tenho que estar perto de Jesus. E Ele é a palavra. Ele é o verbo vivo. Aleluia. Ele é o verbo encarnado. Se eu estou ouvindo a palavra, se eu estou perto da palavra, eu estou perto de Jesus. Eu estou ouvindo Jesus. E dessa forma os seus olhos serão abertos. Deus quer abrir nossos olhos espirituais, irmãos, para que o engano não venha sobre nós, a heresia, o anátema, o outro evangelho. Ele nos apresenta a verdade. Nós vimos aqui os exemplos: a vaidade, a cobiça, o engano. Mas nós vimos aqui também o exemplo de que se nós nos mantemos fiéis a Ele, Ele é poderoso para manter os nossos olhos abertos. Aleluia. Ao mundo espiritual. Então tenha a visão espiritual nesta noite. Glória a Deus. Chama o pastor aqui, vem pastor. Em nome de Jesus, vamos colocar em pés. Visão espiritual, competência, discernimento é o que Deus quer te dar nesta noite. E você tendo visão espiritual, competência e discernimento, você vai buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas o Senhor vai te acrescentar. Aleluia. Porque essa é uma promessa feita por Jesus, e a promessa que Ele faz se cumpre. Ela não cai por terra, ela se cumpre. Então, em nome de Jesus, aleluia, nós oramos nessa noite, nós entregamos esse estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por este ensino, pelo estudo da Tua Palavra. Mas a Tua Palavra é Espírito e vida. Ela vem para vivificar, ela vem para nos apontar Cristo, ela vem para abrir os olhos espirituais, para dar visão espiritual, para te fazer poderoso na terra, forte na terra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro nessa noite e te peço: Espírito Santo, vai completando. Espírito Santo,
de Jesus eu te peço, Pai, em nome de Jesus, faz aquecer o coração, assim como os discípulos do caminho de Emaús declararam ardilha o coração por causa da palavra. Assim seja sobre a tua igreja, assim seja, Senhor, sobre o teu rebanho, assim seja sobre os teus filhos nessa noite, Pai, e em nome de Jesus, Pai, e em nome de Jesus, Senhor, levanta, Senhor, essa igreja espiritual, essa igreja que busca com fervor, a igreja que vai seguir os 5 passos, vai orar, vai buscar a tua presença, vai ser perseverante, Senhor, vai aprender no meio das aflições, meu Deus, em nome de Jesus, vai ouvir a tua palavra e vai se manter com o coração puro e limpo, Senhor. Assim eu te peço, Deus, e te agradeço, nos limpa, nos lava, nos redime pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Chama a pastora para dar a bênção apostólica. Dá a bênção, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, que você liga nesta noite. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.